Bora começar! Estamos aí! Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa imersão acelerador de vendas. Olha, se preparem, porque o conteúdo tá denso, tá profundo. Então, para você que estava esperando aí todos esses dias, chegou o momento de você conhecer muita coisa. Se você já conhece, se você ainda não conhece, mas você se aprofundar realmente no mercado de lançamentos de imóveis. Bom, evidentemente, eu acho que a maioria de vocês já me conhece, talvez todos, mas para quem não me conhece, eu sou Leandro Marcelli. Eu atuo no mercado imobiliário há mais de 20 anos, mais precisamente há 25 anos, é muito tempo, trabalhando no mercado imobiliário em vários segmentos diferentes, mas principalmente com lançamentos imobiliários. E esse é o tema da nossa imersão. A imersão acelerador de vendas, a gente vai se aprofundar nesse incrível segmento de lançamentos imobiliários. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, se prepare, pega papel, pega caneta, porque esse conteúdo aqui não vai ficar disponível no YouTube para você ficar vendo, revendo, não. É uma aula aqui para você assistir agora e se aprofundar nesse mercado de lançamentos. Então se prepare que nesses 3 dias, olha, é muito conteúdo, não dá para falar tudo no dia de hoje. Nesses 3 dias você vai aprender, vai descobrir os caminhos para acelerar a sua vida profissional e aprender como vender recorrentemente, todos os meses, viver bem do mercado imobiliário, viver como você merece e até mesmo faturar em um único lançamento 1 ano de salário. Olha, ouvindo isso pode parecer bom demais para ser verdade, principalmente se você está começando, se você ainda não entendeu o jogo do lançamento. Mas é verdade. Mercado de lançamentos é um estouro. E é possível você conseguir vender, fazer 1 ano de salários em 1 mês de lançamentos. Então, quando tem lá 1 mês de lançamento, você estoura. E depois dos outros meses, você vende todos os meses de forma recorrente, previsível, até o próximo lançamento ir lá e, pum, arrebentar de novo no lançamento seguinte. Pois nessa imersão você vai aprender os caminhos, o método, o passo a passo estruturado para você chegar lá. Olha, mesmo se você está começando do zero absoluto, se você está vindo de outra profissão, se você não tem experiência em vendas, ou se você já começou no mercado imobiliário e você está talvez em outros segmentos, segmentos de terceiros, de avulsos, de imóveis usados, em outros segmentos de locação, de chácara, de sítio, se você trabalha com vendas, mas não trabalha com vendas, não trabalha com imóveis ainda, ou até mesmo se você realmente já começou e está frustrada, ainda não teve resultados, ainda não entendeu como vender de forma recorrente. Você que ainda nem aprendeu a captar clientes em quantidades. Você ainda que não descobriu uma forma de obter os clientes. Ou você que sente que o seu atendimento ainda não está bom, que não é impactante, que a sua negociação é meio travada, você não consegue encantar o cliente, você não consegue negociar, falar de números, você não consegue quebrar objeções, mesmo até fechar as vendas. Bom, se você está frustrado por não ter se encontrado no mercado imobiliário, essa imersão é para você. Não importa de onde você veio e qual estágio você está. Nesses 3 dias, você vai aprender a receita, o passo a passo estruturado para você alavancar suas vendas ainda este ano. Então se prepare, fica comigo e bora lá começar com esse conteúdo hard, conteúdo ninja que vai destravar suas vendas. Mas logo de cara, deixa eu te mostrar antes o que aconteceu com as pessoas que passaram pelo meu treinamento, passaram pelo meu método, mesmo elas tendo começado do zero, como você. E olha a transformação, olha os resultados que elas obtiveram. Olha só. Antes de entrar na corretagem, estava totalmente perdida. Tinha muita dificuldade de fazer e realizar as minhas coisas, porque era sempre limitado ali. Eu estava falido. Eu comecei alguns negócios, esses negócios não deram certo e eu estava realmente desesperado. Eu trabalhava antes no shopping e aí comecei como vendedora de piso, depois para subgerente, depois para gerência. Eu ganhava como metas, tinha que bater metas e metas e metas. Conseguia bater as minhas metas, então tinha um ganho ali razoável. Responsabilidade, gestão, tudo ali era o meu ofício, né? Eu chegava ali por volta de umas 10 horas, saía por volta de umas 11 horas da noite. Então, tinha uma carga horária muito pesada. E tinha dias que você não tinha tempo para nada. E com o término do treinamento, eu fui para o primeiro lançamento. Eu não tinha condições de dar um presente tão bom para meu filho e logo nesse primeiro lançamento, eu comprei um carro à vista para ele, né? Então, e no dia oficial eu vendi 2 unidades, né? E na semana seguinte eu vendi mais 6,5, né? 6,5 porque foi um 50, né, de uma delas. E aí eu cheguei a ser vice-campeão do projeto, né?
apartamento e um 50 com uma colega. Então, logo no segundo lançamento, eu entusiasmado com tudo aquilo, né, que quebrou as minhas objeções do medo de estar vendendo, do medo de estar sem registro em carteira. Daí eu fui campeão do projeto. Com isso, eu cheguei até a comprar o meu segundo apartamento, né, que foi realmente para mim uma grande vitória. Eu vendi 8, né, e com o campeão também ganhei um prêmio bom. E assim consegui realizar. E assim, em um ano de corretagem, eu comprei um carro novo, comprei um apartamento, passei meu aniversário em Las Vegas. Então, assim, é muito louco, mas aconteceu. Era uma coisa que se alguém me falasse, eu ia achar que era mentira, como eu achei no começo, eu ia achar que era exagero, como eu também achei. E aconteceu comigo. Assim, realmente, o mudar de padrão aconteceu comigo. Minha vida mudou completamente depois que eu comecei a trabalhar com lançamento. Pela primeira vez, eu me senti tendo uma profissão que podia me dar estabilidade e que eu poderia ter ganhos que jamais eu imaginava poder ter. Eu não imaginava que eu fosse conseguir, por quê? Você trabalhar com lançamento, você tem a capacidade de poder ter ganhos, às vezes, no lançamento, que você não imagina que você vai ter. Então, o que que mudou para mim? Eu consegui me estabilizar financeiramente, ter dinheiro no banco, poder pensar no futuro, poder trocar de carro, fazer minhas viagens, poder dar um luxo para minha mãe, poder ter estabilidade. Eu acho que estabilidade, olhar para o futuro e você saber que você tá tranquilo financeiramente, eu acho que é a melhor coisa. É o maior ganho que eu pude ter. Após eu trabalhar com lançamento, com toda a estratégia, com todo o método passado, com toda a técnica elaborada, eu consegui meu apartamento. Hoje eu tenho um imóvel que vale aí 1 milhão e pouquinho. Minha filha estuda no colégio particular, tenho vários investimentos. Então, minha vida, ela mudou totalmente financeiramente. Então, assim, eu fazia um remanescente, teve um lançamento próximo ao projeto que eu estava. Aí eu comecei. Nesse projeto, eu vendi 5 unidades. Aí depois, teve um outro lançamento em seguida, que era uma rua inteira da construtora. Eu abri o book do projeto na sala de aula, comecei a mostrar para uma amiga, e aí eu falei, ó, tô fazendo esse projeto aqui, não sei o quê, fica lá perto do estádio de São Paulo, vai ter um metrô e nananã. Eu vendi 6 unidades só na faculdade, só de abrir um book. Parece história de corretor, mas é real isso, não é brincadeira. Era aquela coisa que você falou no começo, quando eu entrei nessa área, você muda de padrão. Você tem que acreditar. Qual foi o seu melhor resultado de lançamento? Ó, em unidades, o máximo que eu vendi foram 13 unidades. E a partir do momento que eu comecei a me profissionalizar, usar todas as técnicas que eu tinha aprendido, tipo de venda, de estruturação de cliente, de organização de carteira, de atendimento, olhar como realmente uma empresa, eu fui sucesso na minha profissão. Eu hoje posso ter certeza, até porque tudo que eu tenho financeiramente falando é decorrente da corretagem. No meu segundo e no meu terceiro lançamento, foi todas acima de 12 unidades. Então, 10, 12 unidades. Alguns chegaram até 16, mas vendas que elas foram ocorrendo, clientes que assinaram 2, 3 dias depois. O lançamento que eu mais performei foi um lançamento recente. Eu vendi 14 unidades no lançamento. Eu faturei ali por volta de quase 200 mil no lançamento. Tive várias indicações, mais de 30 indicações. Os ensinamentos do Leandro na minha trajetória foram fundamentais. Quando eu comecei a me profissionalizar, usar todas as técnicas que eu tinha aprendido, tipo de venda, de estruturação de cliente, de organização de carteira, de atendimento, de conhecer todo o portfólio, porque às vezes ele não está pronto para um, mas pode estar pronto para o outro, entender o time do cliente. E aí, a partir do momento que eu comecei a fazer tudo o que eu aprendi em todo esse percurso, as coisas realmente começaram a acontecer. O mercado hoje imobiliário me traz essa tranquilidade de horários. Eu consigo, com a estratégia que eu tenho hoje, performar, vender sempre em lançamento, em todo lançamento eu vendo, eu performo. Então, minha vida, ela teve um ganho enorme quando eu cheguei no mercado. Hoje eu tenho uma vida financeira muito boa, acima da média. Não imaginava. E hoje eu sou prova viva que o curso do Leandro funciona. Se você colocar em prática tudo, você chega no resultado.
Viram só que incrível? Essas pessoas são pessoas comuns, começaram do zero como você, nunca venderam nada, ou já tinham começado em alguma empresa, em algum contexto, mas ninguém ensinou nada. E quando elas passaram por esse método estruturado, que eu aprendi e refinei ao longo desses 25 anos, olha, viram só a transformação que elas e os resultados que elas obtiveram? Bom, isso também pode acontecer com você. Mas antes da gente entrar no conteúdo dessa aula, vocês precisam entender quem é o Leandro, da onde apareceu essa pessoa aqui, como ele conseguiu construir essa metodologia, né, da onde eu vim e até onde eu cheguei. Vejam só, no meu começo, eu não era diferente de você. Eu só queria uma chance, eu só queria um trabalho, um trabalho que me desse uma estabilidade, que me desse uma renda. Mais do que querer, eu de fato precisava. E olha só que loucura. Aos 18 anos eu saí de casa. Aos 19 anos eu comecei minha família. E aos 20 anos eu já era pai de um bebê. E saí de casa assim, com uma mão na frente e outra atrás. Sem renda, sem estrutura, sem perspectiva. Agora imagina só, com 20 anos de idade e já pai de família. Uma família para sustentar, contas, aluguel, um bebê já na minha vida, fraldas, compromisso, é leite, é uma estrutura. E nesse contexto eu comecei no mercado imobiliário, comecei uma carreira que não sabia como seria e me joguei. E eu comecei completamente cru. Se eu não tivesse resultados, as coisas iam dar muito mal, né? Eu não teria dinheiro para pagar aluguel, ia atrasar as contas, era a conta de luz. E foi nesse contexto, nesse início que eu comecei no mercado imobiliário. Olha, eu sei que você pode estar vivendo uma situação muito similar, muito parecida, começando dessa forma ou passando por esse momento. E eu sou como você. Eu sei o que é ter energia cortada de casa e ter que correr atrás para dar um jeito. Eu sei o que é você ir trabalhar sem ter a grana para voltar. Eu sei o que você tá, assim, dormir preocupado porque venceu um aluguel, tá vencendo o próximo aluguel e você ainda não vendeu, ainda você tem aquele cliente que ainda tá cozinhando. Eu passei por tudo isso e eu sei a experiência dolorosa que isso pode representar na vida de cada um. Olha, deixa eu te contar uma história. Aconteceu comigo. Uma vez, como várias outras vezes, eu ia trabalhar, ia pro plantão, só com o dinheiro da ida e eu não sabia como eu ia fazer para voltar. E acabava dando um jeito. Mas nesse dia não teve jeito. Eu peguei a lotação para voltar para minha casa sem o dinheiro para pagar. E olha, eu fui o trajeto inteiro remoendo, ansioso, esperando na expectativa de chegar no ponto final e não ter o dinheiro para pagar. E aquilo foi me deixando ansioso, ansioso. Enfim, cheguei no final. Eu olhei para o motorista, ele olhou para mim, ali na hora não tinha jeito, ponto final. E eu tive que encará-lo. E falei, olha, me perdoa. Eu não tenho dinheiro para te pagar hoje. Eu vou te pagar na próxima. Eu acho que a minha cara foi de derrota, era tão grande que ele olhou para mim e falou, tudo bem, fica na paz. Olha só, por dentro eu estava despedaçado. Por viver uma situação daquela, como é que eu estava naquilo, trabalhando no mercado imobiliário e sem grana para nada? Sabe que você está despedaçado, não saber por onde, como sair daquela situação, está no mercado riquíssimo e ainda não tem encontrado uma forma de pelo menos conseguir o mínimo, o básico. Eu passei por tudo isso, senti na pele o que é viver as dificuldades de você começar. Jovem demais, despreparado demais, mas ainda assim com muitos sonhos, mas no início meus sonhos eram pequenos, eu confesso. Eu tinha o sonho de conseguir pagar as contas, de pagar o aluguel, sabe? De fazer um supermercado sem ficar fazendo tantas contas assim, de pagar as contas. Basicamente era isso. Quem sabe talvez a médio prazo conseguir comprar um carro, conseguir fazer uma viagem com minha esposa, meu filho, conseguir dar um segundo passo. Olha só, mas eu já sabia, nada começa a dar certo na vida de qualquer um se não tiver um pouco de coragem, um pouco de ímpeto, um pouco de se jogar e buscar. E foi essa fagulha, essa pequena fagulha de coragem que me colocou um passo à frente e fez tudo mudar. Então, eu percebi o seguinte. Depois de um tempo no mercado, eu pude notar um padrão. Os corretores que mais vendiam, que mais ganhavam e que mais viviam bem, estavam todos no segmento de lançamentos. Aí, o que eu fiz? Eu insisti até conseguir a minha primeira oportunidade em lançamentos. E aí, aquele era o meu momento. Só que aí veio o choque. No meu primeiro lançamento, eu trabalhei errado, eu trabalhei pouco e pior, sem um método. E o resultado aconteceu. Foram apenas 2 vendas. Só que nesse mesmo lançamento, uma colega, e olha, uma pessoa absolutamente comum, sabe o que aconteceu? Ela vendeu 12 unidades. 12 unidades.
o que ela estava fazendo que eu não estava. Claro, eu percebi que ela não era sortuda, mas ela tinha entendido o jogo dos lançamentos. E naquele dia eu aprendi uma coisa. Se eu quisesse mesmo virar o jogo, eu tinha que investir pesado. Não em status, mas em aprender o jogo, em aprender um método, a seguir um passo a passo, investir pesado nisso, me dedicar e colher os frutos no final. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a observar os melhores, anotava tudo, olhava, percebia, testava, refinava, melhorava e estruturava esse método. E aí, nos lançamentos seguintes, tudo começou a mudar para mim. Aí, sabe o que aconteceu comigo? Bom, no meu lançamento seguinte, eu consegui fazer 7 vendas. Aí depois veio outro lançamento e eu fiz 9 vendas. E claro, entre um lançamento e outro eu continuava vendendo. Aí veio o meu terceiro lançamento. E sabe quantas vendas eu consegui fazer? 11 vendas. Isso mesmo, 11 vendas no meu terceiro lançamento. E aí, dessa vez, era eu que havia conseguido fazer 1 ano de salário em um único lançamento. Ou seja, num espaço de tempo, eu tinha saído para um cara que não conseguia pagar a condução da lotação para uma pessoa que já estava faturando acima ou igual ao que um médico ganhava. Eu passei a ser, certamente, a pessoa que mais ganhava dinheiro na minha família, no meu bairro, no meu círculo de amizades. E aí começaram a aparecer os bens materiais, que é o símbolo que você acaba tendo de sucesso. E claro, levar conforto para a família. Enfim, consegui comprar um carro, depois um carro zero, dei entrada no apartamento, comecei a investir e as coisas começaram a mudar. Eu comecei a começar o mês já sabendo que as contas estariam pagas daquele mês e do mês seguinte, inclusive. Comecei a tirar férias um pouco mais compridas, a poder viajar, sem ficar olhando o cardápio das coisas. Comecei a proporcionar tudo que eu tinha sonhado desde o início, proporcionar uma vida muito melhor para minha família, para os meus filhos. E comecei a ter aquele tipo de experiência que o dinheiro não compra, que é paz, que é tranquilidade, que é ver a família podendo usufruir daquilo que você trabalhou, é você se sentir bem com a sua profissão, se sentir estabelecido e, evidentemente, conseguir colocar plano de saúde para todo mundo, escola particular para todo mundo, começar a pensar em fazer uma faculdade, uma pós-graduação logo na sequência. Olha, viver toda essa experiência, essa jornada com esse final feliz, realmente não tem preço. E hoje, eu sou diretor de vendas de uma grande construtora. Eu treino equipes, formo corretores, muitos corretores que estão mudando de vida, assim como eu consegui mudar a minha. E tudo isso começou com uma decisão importante minha lá atrás. A decisão de ter coragem. Coragem para me sacrificar, coragem para investir, para tomar uma decisão de ir em frente, de fazer algumas renúncias, alguns sacrifícios para poder viver o que eu vivo hoje dessa forma. E o mesmo caminho está na sua frente. Minha pergunta é, será que você vai ter a mesma coragem que eu tive de ir em frente? Quando eu ainda estava como corretor e as coisas estavam começando a dar certo, eu percebi uma coisa curiosa. Tudo que eu aprendia, eu aplicava e funcionava. E tudo que funcionava, eu compartilhava com algum colega meu. E continuava funcionando com ele também. No começo era uma coisa assim mais informal. Então eu aprendi uma coisa e eu dizia assim no plantão para o meu colega, olha, por que você não fala desse jeito? Por que você não tenta esse argumento? Por que você não apresenta dessa forma? E aí o que acontecia? Meu colega aplicava, vendia e funcionava com ele, aquilo que havia funcionado comigo. Então, como os resultados se repetiam de forma sucessiva, eu comecei a entender uma coisa. Pera lá, não é sorte, não é o jeito que fala, é método, é método. E método se ensina. Aí, ao longo de todos esses anos, dezenas e dezenas de lançamentos, como corretor, como gerente de equipe e agora como diretor de vendas, eu fui testando, validando, refinando e melhorando esse método, até chegar nesse modelo de atendimento, nesse passo a passo replicável, que qualquer corretor, mesmo sem experiência, mesmo começando do zero, pode aprender, aplicar e ter os mesmos resultados que vão se repetir com ele também. Mas ainda hoje tem gente que me pergunta, Leandro, mas por que você está divulgando isso? Pera lá, eu entendo que se eu aprendi, nada mais justo do que eu repassar aquilo que eu aprendi. Imagina só, você vê uma pessoa que está trancada dentro de uma porta, você tem a chave. Será que você não vai lá e destrancar essa pessoa? Eu lembro que quando eu fui promovido pela primeira vez, meu diretor de vendas na época me disse o seguinte, olha, Leandro, isso que eu já vejo você fazendo de graça com seus colegas, agora você vai ser pago para fazer. Você vai ser líder de uma equipe. E aí eu comecei a transformar resultados individuais em resultados coletivos. E essa então se tornou a minha especialidade. Treinar equipes, ensinar o modelo, a fórmula,
ajustando cada etapa, até transformar isso tudo em um modelo de atendimento que garante resultados exponenciais em lançamentos imobiliários. E nesta imersão que acabou de começar, eu vou abrir o jogo para você. Bom, gente, vamos entrar então no conteúdo da aula. E antes eu quero fazer um comparativo com o nicho de lançamentos com outros submercados. Sempre me perguntam, mas Leandro, daria para ganhar dinheiro em outro nicho do mercado imobiliário, de outra forma no mercado imobiliário? Olha, depende. Depende sobre o que você entende do que é ganhar dinheiro de verdade. Bom, vamos falar então sobre o nicho de imóveis usados, imóveis de terceiros, avulsos, imóveis prontos. Esse é o nicho mais comum, mas aqui tem uma armadilha de atrito, pois aqui, diferentemente dos lançamentos, não tem uma forte demanda, um pico de vendas. É o tipo de vendas no pinga-pinga, sabe? E é uma trabalheira só, porque cada venda é o resultado de muitas visitas, muitos contatos, muitas trocas de documentação, muita burocracia, e às vezes você trabalha e acaba não dando certo aquela negociação. Olha só que interessante. Nesse submercado existem pesquisas que indicam que um cliente, antes de tomar uma decisão na compra de um imóvel pronto e usado, ele chega a visitar de 18 até 30 imóveis diferentes, chegando em até 40 visitas com o corretor. Consegue imaginar 40 visitas com o mesmo cliente? Pois é, mas nós temos dados que indicam isso, que comprovam isso. Por exemplo, a DataZap, ele mapeou a jornada de compra nesse tipo de segmento. E essa jornada acaba tendo uma média de 4 meses. Essa é a mediana, a média, 4 meses entre visitas, negociações, troca de documentação, até a conclusão do negócio. Ou seja, é um ciclo mais longo, mais arrastado, difícil de gerar volume e constância. Ou seja, as pesquisas mostram que sim, é um segmento que se realizam vendas, só que as vendas elas são diluídas ao longo dos anos, né? Ao longo dos meses do ano. Então, se o corretor, se o profissional ele deseja realmente um impacto maior, um volume maior de vendas, ele precisa migrar para a área de lançamentos. Olha só que mercado difícil e desafiador, esse mercado de prontos, avulsos e usados. Nesse mercado, o corretor, muitas vezes, ele se sente como um guia turístico do cliente, porque ele leva o cliente em inúmeras visitas, e leva a família, e vai e volta, negociações longas, troca de documentação. Quando você encaixa a proposta de um lado, que é a proposta do comprador, desencaixa a proposta do vendedor de imóvel, porque você lida com pessoas nas duas pontas. Nunca é uma pessoa com uma empresa, é uma pessoa comprando de uma outra pessoa. Então existe muito desgaste nessa negociação, muito trabalho envolvido. Ou seja, o corretor gasta dinheiro, gasta tempo, às vezes que ele não tem esse dinheiro, não tem essa energia, sem saber ao certo se aquela negociação que ele está ali envolvido, ela não vai se quebrar de repente em alguma circunstância no decorrer dela. E no fim de tudo, quando ele consegue eventualmente fechar uma venda, mal cobre as despesas que ele teve naqueles meses, naquela negociação, naquele tempo todo envolvido com aquilo. Agora, um outro segmento do mercado imobiliário são imóveis de alto padrão. Puxa vida, aqui todo aquele glamour de se trabalhar com alto padrão, com alto luxo, esconde alguns desafios assim incríveis. Lidar com poucos clientes, afinal você está falando ali com o topo da pirâmide. Lidar com clientes difíceis, clientes complicados, clientes que demoram para decidir, que oscilam, é um mercado que oscila muito. Por quê? Porque o cliente ele já mora bem. Quando ele vai comprar um empreendimento de alto padrão, ele já mora bem, então ele não precisa, ele não está comprando porque ele precisa, é porque ele deseja. E o desejo vai e volta. Então, as vendas não são constantes, são raras, são imprevisíveis e as negociações são longuíssimas. Existem casos que são comuns de negociações de alto padrão que levam mais de um ano até o cliente amadurecer e se sentir pronto e com desejo de comprar. Olha, nesse segmento aqui, o corretor, ele precisa ter fígado, ele precisa ter nervos de aço, porque os clientes são dificílimos, os clientes vão e vêm, é uma competição feroz, a concorrência é muito forte, o público ele tem uma exigência muito alta e uma paciência lá embaixo. E como eu disse, o mercado de alto padrão, ele é muito suscetível com crises, oscilações de mercado. A gente costuma dizer que o alto padrão é o primeiro que sofre algum impacto de alguma incerteza. A FGV, ela lembra, numa pesquisa, que o mercado de alto padrão, apesar dele resistir muitas vezes à alta taxa de juros, é um mercado que representa uma fatia pequena sobre o todo. Ou seja, em linguagem de corretor, é um segmento que dá para ficar meses sem vender. E aí o buraco financeiro
que fica no final é proporcional a essa quantidade de tempo. Então, eu já trabalhei um pouco tempo nesse segmento, fiz algumas vendas de altíssimo padrão e realmente as dificuldades são realmente desafiadoras, né? Você ficar meses sem vender, preso numa negociação sem a garantia que no final, se ela vai dar certo mesmo ou não, lidando com clientes difíceis de se lidar, clientes muitas vezes até arrogantes, clientes assim, que se acham a última bolacha no pacote. E se depois de uma negociação longa, que você fica com aquela esperança daquela comissão alta vir, se essa venda não sai, olha, o impacto financeiro e emocional na vida do corretor é imenso, é gigante. Mas aí, quando o corretor eventualmente faz uma venda boa dessas, claro, a comissão ela é alta. Só que quando ele faz as contas para valer, e ele avalia todo o tempo que ele ficou envolvido com aquilo, todos aqueles meses, e ele divide a comissão pelos meses que ele ficou sem vender, poxa, aí não vale a pena. Aí não valeu o esforço, não valeu o risco, não valeu todo esse desgaste. Também tem aqueles corretores que trabalham com locações imobiliárias, né? Locando imóveis, às vezes com administração. Olha só, esse mercado é um pouco mais previsível. Agora, as comissões, elas são muito pequenininhas. Né? Porque você ganha, quando você fecha um aluguel, você ganha um percentual, um pedaço do primeiro aluguel. Então, por exemplo, você fechou ali um aluguel de R$3.000, você vai ganhar uma comissão ali menos de R$3.000. Isso depois de muitas visitas, muitos clientes que visitam vários imóveis para poder fechar um contrato. Ou seja, você consegue realmente fechar muitos contratos, mas ganhando muito pouco em cada um deles. Então, meus colegas que trabalham nesse segmento, eles convivem com clientes. Primeiro, clientes que não têm condição de compra. Se eles tivessem condição de compra, eles estariam comprando. O cliente que está alugando é porque ele está numa base inferior ali em termos de crédito. E lidar com esse tipo de cliente que não tem crédito, com visitas infindáveis, com muita quantidade de processos, lidando muitas vezes com inquilinos complicados, fechando um volume grande de contratos, mas ganhando muito pouco por cada contrato. E aí, quando você soma, realmente não é vantajoso. É impossível você ter um pico de resultados em locações, fazer um resultado, por exemplo, impactante no mês, trabalhando com aluguéis. Bom, quando você compara a comissão sobre uma venda com a comissão de um aluguel, realmente não se compara. É só você checar os dados, o próprio Cresce, ele permite que as comissões sobre vendas, elas podem chegar de 6% a 8%, enquanto as comissões de aluguéis, ou pode ser uma fatia do primeiro aluguel, ou se tiver uma administração ali, 6, 7, 8, 10% das mensalidades, enfim, realmente é um volume muito grande e um desgaste proporcional para você gerar algum resultado. Bom, gente, olha, eu tenho amigos e colegas meus, basicamente em todos os nichos, né, de usados, de alto padrão, de locações, de linha econômica, de chácaras, sítios, lajes corporativas, empreendimentos empresariais, mas todos são unânimes em reconhecer que o mercado de lançamentos realmente é o lugar onde tem uma facilidade maior de fechar, uma rapidez de receber as comissões e um volume grande de vendas, gerando picos que levam o corretor realmente a fazer um mês incrível e fazer até um ano de salário num único lançamento, num único mês. Ou seja, o segmento de lançamentos é onde você consegue ter maior previsibilidade, maior ganho, alto volume de resultado, e é o que eu vou destrinchar no próximo assunto, onde a gente vai se aprofundar no que é um lançamento. Então vamos lá, vamos entender por que o lançamento imobiliário ele é conhecido como a bomba atômica das vendas. Por que tamanho impacto e resultados assim gigantes. Olha só, primeiro, vamos falar desse mercado no Brasil. Mercado de lançamentos é um mercado que movimenta bilhões na economia. E se você entrar aí, se você ver aí no teu bairro, na tua cidade, veja lá um bairro nobre, tem estande de vendas. Veja ali um bairro popular, também tem estande de vendas. Então veja ali uma cidade do interior, puxa vida, tem lançamento acontecendo. Lançamento é um mercado que empurra o Brasil, impulsiona e não para nem nas grandes crises, não para de crescer. Eu vou passar para vocês aqui alguns dados que ilustram muito bem esse mercado gigante e riquíssimo no Brasil. Vamos lá. Olha só, para você ter uma ideia, em 2024 os lançamentos cresceram 18,6% em relação a 2023, totalizando um número de 383 mil unidades vendidas em 2024. As vendas de imóveis novos subiram 20,9%, eu estou falando de 20% de um ano para outro, chegando em 400 mil unidades vendidas. Olha, qual segmento na economia brasileira cresce 20% de um ano para outro? E o que teve de 2023 para 2024 que cresceu tanto? Nada, não teve nada assim de boom imobiliário. O que tem é que esse mercado de lançamentos é um mercado maluco mesmo, que não para. O VGV, que é o valor geral das vendas, ele bateu 229 bilhões em 2024. Olha só, 229 bilhões de reais, é com B mesmo. É um crescimento de 22% sobre 2023.
Isso são dados do Valor Econômico. Mesmo na pandemia, quando vários setores, vários segmentos quebraram, os lançamentos imobiliários cresceram 22% em 2020 e seguiram subindo em 2021, 2022. Isso são dados do Infomoney. Uma pesquisa da DataZap mostra que 64% dos compradores preferem imóveis na planta, devido ao preço menor, o potencial de valorização, a entrada dos pagamentos flexibilizados e a possibilidade de personalizar o imóvel, porque ele recebe ali um imóvel 0 quilômetro, novinho em folha. Agora, corretora, vem comigo. Vamos abrir o motor dessa máquina e ver como esse motor funciona por dentro? Vamos lá, eu vou passar para vocês aqui alguns tópicos que explicam o fenômeno de um lançamento em etapas. O que acontece em primeiro lugar e depois. Né? Primeiro tem a fase do pré-lançamento, que é o aquecimento do mercado. O trabalho de lançamento ele começa semanas antes do lançamento, nesse pré-lançamento. É nessa hora que existe um bombardeio de marketing e divulgação do imóvel. Bom, o stand ele é aberto, os clientes começam a visitar, começam a se encantar com o imóvel, mas ninguém pode comprar ainda, porque não está ainda no dia do lançamento. Então, essa espera, ela é estratégica e ela que faz gerar um impacto depois. 2. Suspense e expectativa. A abertura do apartamento modelo decorado, só no dia do lançamento. E a divulgação da tabela oficial de vendas, só no dia do lançamento. Isso mantém o cliente num estado de fila emocional, esperando o grande momento. É como se ele estivesse na fila de um show, de um grande músico que ele sempre quis assistir. Em terceiro lugar, represamento de energia. Nesse período, vai se acumulando as visitas e os clientes, gerando um estoque de interessados. E essa grande demanda, essa grande procura gera aquela sensação de urgência, de escassez, de disputa, que acelera a decisão do cliente. E aí, em quarto lugar, chega o dia do lançamento, que é o grande clímax, é o ápice de todo esse processo. E aí o que se vê é o seguinte, se o trabalho de captação foi bem feito, aí é um estouro, é stand lotado, contratos sendo assinados um atrás do outro, clientes indecisos no meio daquilo, mas influenciados por um efeito chamado efeito manada, ou seja, stand lotado, um monte de gente comprando ao mesmo tempo, aquele clima de comemoração, é porque o produto só pode ser bom mesmo. Em quinto lugar, eu quero falar sobre a estrutura de um lançamento, que é uma estrutura de impacto. Então, corretora, num lançamento, você não trabalha sozinho. As construtoras, elas investem milhões nesse processo. As construtoras investem uma dinheirama para gerar esse pico de procura, esse pico de demanda. A tabela, geralmente ela vem ali num preço bem menor, uma tabela facilitada, justamente porque as construtoras também estão colocando o produto em mercado. Então eles precisam viabilizar aquele negócio e lançar com um bom percentual de vendas concluídas. Existe uma flexibilização do pagamento também, de forma que alguns clientes fecham, clientes que não comprariam outro tipo de produto, outro tipo de forma, porque não teriam como. Eles conseguem comprar sim um lançamento. E claro, aqueles estandes maravilhosos, estandes imponentes, com apartamentos modelos decorados, um mais lindo que o outro, maquetes, imagens 3D, tudo feito e construído, pensado para poder encantar o cliente, conduzir a negociação para que ele feche no mesmo dia. E em sexto lugar, a facilidade da negociação. Ou seja, comprar no lançamento e vender no lançamento é mais fácil tanto para o cliente que compra quanto para o corretor que vende. Então você tem ali uma entrada pequena e o pagamento diluído no período da obra. Toda aquela burocracia de escritura, financiamento, a burocracia difícil mesmo, ela fica para o final, na entrega das chaves. Então, geralmente, o corretor, em muitos casos, ele já recebe a comissão dele da entrada. Assim que fecha o negócio, em poucos dias, ele já está com o dinheiro no bolso. E quem vai cuidar desse cliente ao longo da jornada, dali para frente até a entrega, vai ser a construtora, vai ser a empresa. É por tudo isso que o lançamento imobiliário é um segmento incrível, que gera um pico de venda, um pico de procura, e é um segmento que é possível você vender num trabalho bem feito, 5 unidades, 10 unidades, 15 vendas em um único lançamento e fazer cada venda um salário, você faz um salário de um ano como corretor em um único lançamento bem feito. Quer saber o resumo da ópera? Bom,
Lançamento, ele reúne num produto só, num negócio só, uma demanda concentrada, marketing pesado, um produto desejado e um fechamento que geralmente é rápido. Lançamento é, de fato, o mercado mais previsível, mais lucrativo e escalável de todo o mercado imobiliário. E na sequência eu vou te mostrar o passo a passo para você aproveitar essa onda do jeito certo e obter os seus resultados. Então, corretor, corretora, você deve estar aí me ouvindo dizer sobre lançamento, que lançamento vende bastante, que é hiper legal, etc. E você deve estar se pensando aí, pois é, mas eu já trabalho com lançamentos e eu não estou tendo esses resultados aí todos, não. Eu sei. Lembra do meu início de carreira? Eu te entendo. Eu também passei por isso. Posso te afirmar o seguinte, você está no lugar certo. Lançamentos é o terreno mais fértil para se vender muito em quantidade. Entretanto, porém, se você estiver no lugar certo, mas jogando do jeito errado, sem um método, sem um passo a passo, fazendo muitas vezes do seu jeito, de uma forma intuitiva, os resultados não vêm não. Então, agora se prepare. Eu vou te revelar os 4 erros mais comuns que são cometidos pelos corretores de lançamento, muitos erros que você pode estar cometendo sem saber e que certamente estão travando seus resultados. E olha só, o primeiro erro já vai te surpreender. Primeiro erro, captar clientes que estão de fato procurando imóvel. Pera lá, eu não tenho que captar clientes que estão procurando imóvel? Tá, deixa eu explicar. Captar apenas clientes que estão procurando imóvel. Esse é um grande erro, captar apenas esses clientes que estão procurando imóvel. E é um erro muito traiçoeiro, porque é um erro que se parece com um acerto. Porque você e eu, nós aprendemos que, olha, Leandro, eu não tenho que procurar os clientes que estão procurando imóvel, de fato ali? Pois é. Mas esse mercado é muito pequeno, essa quantidade é muito pequena. Quando você se concentra, sua pesquisa, sua busca, sua captação em clientes que de fato estão procurando de verdade ali um imóvel, você está ignorando a maior fatia do mercado. Pera lá, deixa eu te dizer uma coisa. No mercado de lançamentos, na maioria dos casos, a gente não procura compradores. A gente cria compradores. É bem diferente. Eu vou te dar um ponto técnico que vai te ajudar a esclarecer o tamanho desse mercado. Deixa eu dizer aqui para vocês, deixa eu ler o que está aqui na minha tela. Existem 3 tipos de clientes no mercado imobiliário, né? Tipo 1, tipo 2 e tipo 3. O tipo 1, o cliente tipo 1, é um cliente que ele já está interessado, já está procurando e ele é consciente do mercado de lançamentos. Ele conhece lançamentos, ou seja, ele está procurando e sabe que está procurando. Esse é o tipo 1. O tipo 2 é o cliente que está interessado na compra de imóvel, mas ele desconhece como funciona um lançamento. Esse é o tipo 2. E o tipo 3 é um cliente que não está interessado, ele não está procurando nenhum imóvel e também nem conhece lançamento. Posso dizer para vocês o tamanho de cada tipo de cliente, o tamanho do mercado que eles representam? Sabe qual é o tamanho do mercado do cliente tipo 1, aquele que está interessado e conhece lançamento? É apenas 2% dos clientes interessados. 2% do universo de compradores. O tipo 2 é aquele cliente que está interessado, mas não conhece lançamento, ele representa de 20% a 30%. E pasmem, o tipo 3 é aquele cliente que não está procurando imóvel e não conhece lançamento, ele representa 70% do mercado. Então, corretor, corretora, se você está concentrando as suas captações em apenas esse tipo 1, o tipo 1 é aquele cliente interessado e que conhece lançamento, você está disputando com muita gente, muitos corretores, apenas 2% do mercado, deixando outros incríveis 98% do mercado na mesa. O corretor de lançamento de alta performance, que vende bastante, ele sabe muito mais do que captar. Ele sabe encontrar esse cliente, captar, e ele sabe educar esse cliente, elevar o nível de consciência, explicar para ele o que é um lançamento e despertar nele o interesse de um cliente que estava adormecido, de um cliente que ninguém estava abordando. E é justamente nessa fatia de 98% dos clientes é que são realizadas as grandes vendas. Parando para pensar, quando você avalia essa informação, em lançamento, a gente não capta cliente que está ali nativa procurando, a gente constrói a nossa audiência, constrói o nosso público, capta nesse oceano, percebe que dá um efeito assim, putz, pera lá, eu estava fazendo errado e não sabia até agora, eu estava disputando uma fatia muito pequena do mercado com muitos corretores. Sim, quando você aprende a linguagem do lançamento, você consegue vender o lançamento para quem nem tinha consciência dessa oportunidade. Entretanto, vamos nos aprofundar nesse tema, já que eu estou falando de captar fora do radar, captar clientes fora do radar, eu estou falando em captação. E você pode dizer o seguinte,
Poxa vida, mas para fazer captação em grande volume, eu preciso entender de internet. Eu preciso entender de Instagram, de redes sociais, de tráfego pago, de anúncios. Bom, deixa eu te falar uma coisa. Talvez aqui a gente tenha um outro efeito. Putz, é verdade. Deixa eu te falar, a captação não é feita só na internet. Não é feita só nas redes sociais. Claro que a internet, hoje em dia, ela é um baita de um amplificador. Mas se você está esperando você dominar o digital, para depois disso, aí sim, você começar a captar clientes, puxa vida, você pode estar se escondendo atrás de uma desculpa. Vamos simplificar essa conta, vamos lá, para vocês entenderem. Bom, se você deseja fazer um lançamento e pelo menos com 5 vendas, com 5 vendas. Para você fazer 5 vendas, você precisa ter ali um universo, talvez ali de 40, 50 pessoas interessadas. Não mais do que isso. A taxa de conversão de um lançamento é muito boa. Às vezes, com 30 visitas, você consegue converter 5 vendas facilmente. Até porque em lançamento existe um fenômeno de uma venda que você, para o mesmo cliente, dependendo do tamanho do imóvel, do tipo de imóvel, você pode vender mais de uma unidade. Enfim, com cerca aí de 30 clientes interessados, você seguramente consegue fazer 5 vendas. Agora eu lhe pergunto, você depende mesmo da internet para achar apenas 30 clientes interessados num período de pré-lançamento? Claro que não. Você consegue facilmente esses 30 clientes de outras maneiras, no modelo tradicional. E eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, primeiro, você pode encontrar clientes no seu próprio círculo de amizade, no seu círculo de relacionamento. Afinal, o que você está oferecendo é uma oportunidade que muitas pessoas não se dão nem conta. 2, você pode recorrer à boa e velha oferta telefônica, em que você sim, ainda hoje, você encontra muitos clientes. Você pode, 3, pedir indicações para clientes, para os seus amigos. Ou seja, você tem que abrir a boca se você ainda não está no digital. 4, você pode fazer parcerias com empresas, parcerias com outros profissionais, parcerias com condomínios. Aliás, falando em condomínios, você pode fazer ações dentro de condomínios, dentro de empresas. As famosas ações externas, onde você encontra o cliente, onde ele está, abordando os clientes ao entorno do plantão, ali no bairro, na região. Enfim, o cliente ele está na internet? Sim, o cliente está na internet. Mas espera lá, o cliente é você, nós somos pessoas, como os clientes. A gente está na internet? A gente está. Só que a gente vai na padaria? A gente vai. A gente vai em restaurante? Vamos. Nós vamos abastecer o carro num posto de gasolina? A gente vai no shopping? A gente circula? Sim, nós circulamos. A gente está no e-mail? Também. A gente está no telefone? Também. Então, o cliente está em todo lugar. O cliente está no digital, ele está no offline, ele está exposto a qualquer tipo de abordagem, mas uma abordagem bem feita, uma abordagem que sugira uma excelente oportunidade. Então, se você, corretor, corretora, está esperando entrar no digital para poder captar clientes em volume, captar clientes que são fora do radar e ganhar volume de vendas, aumentar seus resultados e melhorar a sua vida com um grande impacto de vendas, não perca esse tempo não. Já começa agora a fazer essa divulgação. O corretor que domina o processo, domina o método, ele não fica dependendo do algoritmo. Com o método certo, você não fica refém do tráfego pago, refém das redes sociais, e você vende porque você sabe vender. Olha só, eu sou diretor de uma grande construtora. Aqui nós temos corretores que são absolutamente assim, digitais, que dominam ali a arte do digital. E nós temos corretores à moda antiga. Corretores que vão muito bem ao telefone, vão muito bem ao tete-a-tete e vendem muito nos lançamentos. Por quê? Porque eles sabem conversar, sabem abordar, conseguem ter um discurso legal, bacana, de boas oportunidades. No lançamento que nós fizemos há 3, 4 meses atrás, o campeão de vendas, ele só sabe usar o WhatsApp e entra na internet para consultar a tabela e preços. Ele usa o WhatsApp para conversar com os clientes. E a maioria das vendas dele foi de ações externas, ações ao redor do stand de vendas, em que ele faz uma coisa que a gente brinca até com ele, que ele faz o seguinte, ele faz uma venda em pé. Ele está conversando, está ali passando na rua, tem uma pessoa, ele conversa com essa pessoa, consegue abordar e consegue ter um discurso rápido, curto, impactante, ou seja, com um método, com um discurso correto, num processo estruturado, você consegue vender muito. E quando você junta toda essa desenvoltura no tete-a-tete com uma captação pela internet, com um volume digital, aí o jogo muda de nível. Mas não se engane. Se você, corretor, corretora, não consegue captar fora da internet, o problema não é a internet. O problema é você, que não aprendeu a jogar o jogo da captação e da prospecção com método e com passo a passo. O segundo erro também é um erro impactante, que surpreende muita gente, muitos corretores, que estão cometendo ele sem saber. E aí gera aquele efeito de, poxa vida, eu não sabia, eu estava fazendo justamente o contrário, eu não sabia que estava errado. Bom, quando você trabalha com lançamentos, eu vou explicar qual é o erro. O segundo erro é vender e caprichar e focar na venda do imóvel. Não, pera lá, mas isso é um acerto, eu não tenho que vender o imóvel? Não, calma, você não vende só o imóvel. Deixa eu explicar melhor. Então, o erro é vender apenas o imóvel.
Você pode, nos seus atendimentos, olha, estar até caprichando na venda do imóvel, caprichando ali na apresentação, na explicação da planta inteligente, do lazer completo, da infraestrutura. Você pode estar ali cheio de um repertório vasto e recursos ali para mostrar a localização, defender bem o preço, falar dos diferenciais, conhecer a concorrência. E aí você pode dizer o seguinte, imaginar o seguinte, bom, se eu vendo bem o imóvel, então tá tudo bem. Só que é o seguinte, corretor, corretora, em lançamentos, vender apenas o imóvel não basta. E aí está um erro disfarçado de acerto. Em lançamentos você tem que fazer duas vendas. São duas vendas que você faz. A primeira delas, sim, vender o imóvel. Convencer o cliente de que aquele é o melhor imóvel, no melhor bairro, no melhor preço. A segunda venda é outra. Você vende a oportunidade de comprar esse mesmo imóvel em lançamentos. Ou seja, o momento de lançamento, o contexto de lançamento é o produto dessa segunda venda. Você tem que ser bom também na argumentação de vender o lançamento e não só o imóvel. Porque esse mesmo imóvel, sendo comprado em lançamento, muda tudo. Ele fica muito melhor, muito mais atrativo, muito mais competitivo. Mas, se você acha que sabe vender a oportunidade de um lançamento, deixa eu te perguntar. Quando você fala sobre isso, sobre lançamentos com o seu cliente, o que você diz a ele? Você diz assim, olha, esse apartamento aqui na planta tende a valorizar. Ou você diz algo como, puxa vida, olha, a condição é facilitada, viu? Porque lançamento você tem flexibilidade. Se você diz apenas coisas assim, sinto em te dizer que isso não é suficiente. É muito raso. Esse é o tipo de fala que não tem profundidade, que não provoca, que não gera impacto, que não faz o cliente pensar. Dizer isso, o cliente ele já sabe mais ou menos que é mais... Assim, ele já conhece esse contexto, mas se aprofundar realmente nos diferenciais e falar coisas que o cliente ainda não ouviu, é aí que está a sua venda. O que eu quero lhe dizer é uma coisa que você com certeza já sentiu. Como eu estou no mercado há 25 anos, eu peguei toda uma transformação da consciência do consumidor, da consciência dos clientes. Nós todos passamos por essa transformação. Há 25 anos atrás... Poxa vida, mal havia celular, não havia internet, não havia essa difusão completa de informações, de todas as pessoas mesmo mais ou menos sabendo sobre tudo. Então o nível dos clientes, ele aumentou demais, o nível de consciência deles. Não só dos clientes, dos consumidores em geral, dos pais, dos filhos, da relação paciente-médico, da relação eleitor e político. Enfim, isso gerou um desafio de você melhorar o seu repertório, melhorar a sua profundidade na sua comunicação e melhorar os seus exemplos. Do contrário, é como se você estivesse pescando e jogando um anzol, mas sem isca, ou sem a isca correta. Então, por que uma fala assim, genérica, não funciona? Porque uma fala genérica, superficial, ela não entra na mente do cliente. Ela não adere mais como aderia há 25 anos atrás. Você precisa mostrar dados, você precisa mostrar fatos, números, exemplos concretos, para que o cliente sinta na pele o que é comprar um lançamento. Por exemplo, quando você diz que valoriza, ok, mas valoriza quanto? Baseado em quê? Em qual histórico? Ou quando você fala que é fácil de pagar, mas fácil de pagar como? Como que é a entrada? Como são as parcelas? Até que ponto eu posso negociar? E como que é fácil comparado ao quê? No imóvel pronto? Me mostre a diferença. Ou você afirma que você tem opções melhores, imóveis melhores, mas você tem provas disso? Você tem histórico? Você tem comparações? Profundidade? Percebe? Sem ênfase, sem profundidade, sem exemplos, dados concretos, a sua argumentação fica fraca e a informação não convence. É o próprio cliente, através da sua argumentação, ele precisa enxergar a diferença de comprar um imóvel em lançamento, no pré-lançamento, chegar antes. E se ele não entende a diferença, ele não sente a urgência. Ele não tem a sensação da perda. E se ele não sentir a urgência nem a sensação da perda, ele não compra. O que eu quero que você, corretor ou corretora, entenda é o seguinte. Se os seus resultados, se as suas vendas não estão como você gostaria, isso é porque você está deixando de fazer essa segunda venda. A venda do lançamento e dos benefícios de se comprar um imóvel no lançamento. E olha, eu imagino, corretor ou corretora, que você até possa estar atendendo bem o cliente, mostrando bem o imóvel. Mas você está deixando de dar ênfase nessa segunda venda, de convencê-lo de todos os atributos, benefícios e vantagens de se comprar um imóvel em lançamento. E é aí que ele faz a decisão dele. É aí que você consegue, muitas vezes, olha só, até dobrar o número de vendas. Eu já passei por vários casos, várias negociações, em que, bom, se o cliente está comprando ali apenas um imóvel,
tem um imóvel para morar, e é um imóvel, enfim, que ele gostou, etc., ele vai lá e compra um. Mas muitos clientes, quando eles entendem o benefício real de comprar num lançamento o jogo real, ele pode comprar, inclusive, até mais de uma unidade. Você pode dobrar as suas vendas. Você percebe que assim, a gente deixa pequenos furos ao longo daquele encanamento, e não é um furo só, são vários furos. E aí você não entende por que sai pouca água lá no final. É porque tem vazamento nesse encanamento. Você está deixando de represar o suficiente para gerar esse impacto. É por isso que em lançamento se vende muito, se vende em quantidade. É por isso que o cliente ele fica vidrado. É o cliente, quando ele compra realmente todos os diferenciais, ele fica impactado. E é dele, o desejo dele, a vontade dele, a urgência e a escassez, é ele que sente, e a vontade de comprar um imóvel com você, assinar com você. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Muitos corretores, inclusive quando eu era gerente de vendas, me diziam o seguinte: olha, Leandro, eu não sei porque eu não estou vendendo. Eu estou atendendo bem, eu atendo bem. Meu atendimento é ok. Puxa vida, não tem nada demais assim, nada de ruim. Eu dou um atendimento ok, eu dou um atendimento legal. Olha, ser ok não é mais suficiente. Já foi. Já foi. Ser ok antigamente era um diferencial. Hoje não. Ser ok é a tua base mínima de início. Você provavelmente já tem que começar no mercado imobiliário já sendo ok. Você sendo apenas ok, você não vai vender muito. Você vai talvez vender o que eu vendia lá no meu início de carreira, que eu dava um atendimento ok, fazia algumas vendas, sofria outras, pagava as contas naquele sufoco, o dinheiro às vezes acabava antes, e aí eu fazia uma venda no desespero, e aí eu fui passando. O teu atendimento ele vai mudar quando você der um atendimento muito mais do que ok. Um atendimento espetacular, um atendimento impactante, um atendimento... e isso não se trata de ser gentil, ser legal, até porque isso agora também já é base daquele atendimento ok. Ser gentil é um atendimento ok. Você tem que ter profundidade, você tem que ter argumentação completa, você tem que embasar e fundamentar toda a sua argumentação com isso que eu falei, com dados, fatos, números concretos e uma informação, uma argumentação que o cliente não tem ouvido ainda. Ele não, puxa vida, olha, esse aspecto do lançamento eu nunca tinha ouvido dessa forma, desse jeito. E aí o cliente vira seu fã. E é essa a diferença do corretor que vende uma de vez em quando para um corretor que arrebenta de vender no lançamento e vende unidades em quantidade, às vezes, muitas vezes mais de 10 unidades. Não perca as contas, são 4 erros. E agora a gente vai para o terceiro erro. Terceiro erro que também muitos corretores cometem sem ter conhecimento. Vamos a ele. O terceiro erro é se esquecer de utilizar os gatilhos mentais ou subestimar a utilização dos gatilhos mentais. Esse tipo de erro, ele é muito traiçoeiro. Sabe por quê? Porque ele pega 2 tipos de corretores. Aqueles que não utilizam os gatilhos mentais, talvez até ignore o que significa gatilhos mentais. Mas ele também pega um segundo tipo de corretor. É aquele que acha que utiliza os gatilhos mentais, mas não dá a devida ênfase, não do jeito certo, não põe a profundidade devida, não faz de uma forma rasa, superficial. E é bem para esse corretor que dá um efeito, putz, será? Pois é, será. Bom, se os seus resultados não estão de acordo com aquilo que você deseja, é sim. É sim porque talvez você não esteja utilizando os gatilhos mentais no nível necessário, do jeito certo. Os seus resultados são a prova. Quando se vende lançamentos, a sua argumentação ela precisa ganhar novos elementos, novas estratégias. E aí que entram os gatilhos mentais. Porque você consegue, através dele, mexer com o cliente, mexer com os sentimentos, mexer com o imaginário do cliente, mexer com o cérebro do cliente, mesmo quando ele não percebe que isso está acontecendo. Esses são os gatilhos mentais. E olha, pode ser que é um termo que hoje em dia está muito na moda, na área de marketing, muito se fala de gatilhos mentais, mas eles sempre existiram. Por quê? Porque eles mexem com o ser humano, com os relacionamentos, com nossas emoções, com todas essas relações que acontecem na tomada de decisão. Os gatilhos mentais, eles disparam respostas automáticas do cliente, na mente do cliente. Por isso o nome gatilho. Uma vez quando você pega uma arma e aperta o gatilho, aquilo aciona uma ação que não tem mais volta. É uma ação automática. E os gatilhos mentais, eles geram reações automáticas na mente do cliente quando ele está num processo de decisão. Os principais gatilhos que um corretor deve dominar quando atende um cliente numa negociação são os seguintes. Olhem só na tela. Antecipação, ancoragem, escassez, urgência, prova social e reciprocidade. Olha, esses 6 gatilhos, quando usados no momento certo, na hora certa, com o cliente, eles geram um efeito incrível na tomada de decisão. O problema, corretor e corretora, que eu vejo muito acontecendo na prática, é que quando o corretor fala, não, eu utilizo gatilhos mentais, muitas vezes o que ele está fazendo é o seguinte, para usar a escassez, ele diz assim, olha, as unidades estão acabando. Ou para aplicar o gatilho mental da urgência, ele diz, olha, a tabela vai aumentar de novo. Tá aí um problema de profundidade, de impacto. Porque se na sua argumentação você não mostrar dados, fatos, provas, elementos concretos nos quais o cliente ele se embase para validar aquela sua argumentação, ele não vai acreditar.
Se você simplesmente dizer, olha, o famoso, tá acabando, puxa, eu entrei no mercado há 25 anos e há 25 anos já era velho você dizer, já era antigo você dizer assim, olha, já está acabando. Você tem que mostrar de uma forma com muito mais impacto, com provas visuais, testemunhais, elementos, informações extras, para o cliente realmente ele veja um contexto de escassez e de urgência. Se você não coloca tudo isso na mesa, na negociação, você não coloca o impacto com todo esse conjunto de provas, sei lá, é como se você tivesse uma Ferrari para andar e andasse isso com ela só a 40 km por hora. Por que fazer daquela forma, argumentação, aquelas frases simples, por que não funciona? Porque gatilho mental não é frase pronta. Gatilhos mentais é uma construção, é repetição, é mostrar para o cliente de uma forma clara, se possível quase palpável, de que ele de fato está na iminência de perder a unidade, de perder o preço. Ou seja, o corretor que domina os gatilhos mentais, ele não apenas fala a escassez, ele mostra a quantidade de clientes comprando. Ele não fala simplesmente assim, olha, a tabela vai aumentar. Ele já mostra a tabela nova, ele já mostra provas, relatos, testemunhos. Ou seja, ele faz o cliente ver, perceber, sentir com os próprios olhos e raciocinar aquilo que você está dizendo. E falando em prova, se você acha que está utilizando os gatilhos mentais com toda a sua força e profundidade, se você conhece realmente usar todos aqueles 6 gatilhos mentais empilhados com seus clientes, se você acha que está fazendo isso, olhe para os seus resultados. Os seus resultados são a prova. Por quê? Porque se você já estivesse usando da forma correta, do jeito certo, você estaria vendendo muito mais do que você está vendendo hoje. 5 unidades, 10 unidades, 15 unidades no lançamento. É essa profundidade, essa utilização das armas que você tem que faz a diferença do corretor que vende uma unidade de vez em quando para uma pessoa que arrebenta de vender no lançamento. Enfim, um lançamento é uma guerra. Você vai na guerra e você tem um rol de armas, muitas armas para utilizar. E você só pega uma. E você só pega outra de vez em quando. Você vai para a guerra de chinelos. Não, você tem que ir 100% armado. E os gatilhos mentais são uma dessas armas que você provavelmente não está utilizando da forma correta. E agora vamos para o quarto erro. E olha, é um dos mais terríveis. É um erro que eu senti na pele. E eu achava que eu estava indo bem, mas aquilo era um erro. Olha só o quarto erro. É deixar o cliente confortável para decidir. Deixar o cliente com tempo para decidir. Mas tempo demais, confortável demais. Esse é um erro, é o pior de todos os traiçoeiros. Porque é um tipo de erro que o cliente ele valida. O cliente elogia. E quando você recebe um elogio do cliente, dá a impressão que você está ali fazendo um acerto. Afinal, o próprio cliente está confirmando aquilo. Bom, deixa eu explicar. Eu atendia o meu cliente e eu achava que um sinônimo de bom atendimento era deixá-lo confortável, deixá-lo tranquilo, deixá-lo pensar no tempo dele, com espaço. Sabe? Nada de pressão, nada de apertar para decidir rápido. Eu era aquele corretor que queria ser gente boa, que atendia bem, sim, explicava tudo direitinho, mas dava um espaço para o cliente respirar, respeitava o tempo dele, fazia exatamente o que ele queria. E muitas vezes o cliente elogiava. Elogiava até dizendo o seguinte, olha Leandro, nunca ninguém me atendeu tão bem. Você me mostrou tudo, tá tudo certo, agora eu vou embora, vou pensar. E você tá legal, você tem que pensar mesmo. E eu dizia isso pro cliente, fica tranquilo, não. E eu me sentia ótimo com aqueles elogios. Falei, olha, até pode ser que esse cliente com certeza vai comprar comigo. Ele tá me elogiando. Só que aí eu olhava para os meus resultados e a venda não vinha. E aquele cliente atendia tão bem, ele não retornava mais. Como assim? Enquanto isso, eu via alguns colegas, até mesmo gerentes, ao atender os seus clientes, putz, grilo, eles davam uns apertos, eles deixavam o cliente desconfortável, não é atender mal, mas criavam uma situação em que o cliente tinha que decidir rápido, e o cliente, mesmo que desconfortável, ele sendo um pouco pressionado, o cliente comprava. E o cliente comigo, super à vontade, elogiando o meu atendimento, não comprava. Foi justamente aí que eu tive na minha própria pele, na minha própria mente, aquele efeito, pera lá, putz, eu tô fazendo errado. Eu tô fazendo justamente o contrário. Eu tô deixando o cliente confortável demais. E eu deveria deixá-lo um pouco desconfortável. Eu tô atendendo bem demais, mas não tô colocando uma pimentinha. Olha só, cliente confortável não compra. Aliás, como gerente, eu tinha um outro exemplo. Vendedores confortáveis demais com a situação que eles viviam também não vendiam, não se esforçavam o suficiente. E por que isso é um erro? Porque a compra de um imóvel em lançamento significa para o cliente, muitas vezes, abandonar o status quo que ele tem e se colocar numa situação em que ele vai pagar um imóvel que ele ainda não vai possuir naquele momento, vai ser um imóvel entregue depois. Ele vai ter que abandonar uma situação talvez confortável para fazer um sacrifício, fazer uma renúncia para ter algo mais confortável lá na frente, mas vai gerar ali um certo incômodo, um certo desconforto. Mas é justamente esse incômodo, esse desconforto que faz a pessoa crescer. Pessoas confortáveis não crescem. Empresários confortáveis não progridem. Você já ouviu falar que é justamente nas crises em que há, logo na sequência, um estouro de crescimento? Quando uma pessoa passa por uma crise,
ela não tem um grande aprendizado e um crescimento logo depois? Muitas vezes sim. Isso acontece com as pessoas, isso acontece com as organizações. Famílias que passam por uma crise geralmente ficam muito mais unidas. Países que passam por crises, eles saem melhor. A gente tem exemplos na história antiga e na história recente, mesmo na pandemia. Olha o crescimento digital que a humanidade alcançou. Avançou talvez 10, 15, 20 anos, só em 2 anos, pela necessidade de se adaptar após uma crise. Então, o que move as pessoas para frente, para elas darem um passo a mais, é muito mais a sensação de perda, é a sensação de desconforto, de incômodo. É o medo de perder a unidade, é o medo de perder o preço, é o medo de ficar sem, perder a chance, perder aquela janela de oportunidade. Por isso que eu sempre digo, quando um cliente ele sai leve, muito leve da mesa, tranquilo, sem um sentimento de que ele vai perder algo, sem nada pesando na cabeça dele, olha, a chance desse cliente voltar amanhã e comprar com você é muito difícil. Ele vai ver ainda outros imóveis, ele vai ver muita coisa e talvez não compre nada. Quando o cliente pensa muito tempo, pensa por tempo demais, ele pode mudar de ideia. Você funciona assim, eu também funciono assim. Quantas decisões importantes você e eu deixamos de tomar, decisões que eram para ser tomadas naquela hora. Eu tinha que ter tido lá atrás a coragem de tomar uma decisão, a ação da decisão. Deixei para o dia seguinte, deixei para uma semana depois, passou o momento, passou o time, depois não fiz mais aquilo, depois aquilo me fez falta. Pois o cliente, o processo de decisão dele, acontece a mesma coisa. Quando você realmente coloca em jogo e mostra para ele o que ele vai perder, é nessa hora que o cliente, por esse medo, por esse receio, tendo gostado do imóvel, evidentemente, é aí que ele vai agir. Mas daí, nesse momento, presta atenção, existe uma segunda camada. Bom, já entendi que eu preciso criar pressão, deixar o cliente desconfortável, deixar o cliente com sensação de perda, com sensações que são tipicamente consideradas como negativas, para que ele queira ir para o lado positivo e avançar e fazer uma aquisição dessas, né? Mas como eu faço isso? Como eu aperto o cliente sem gerar em mim uma antipatia dele, sem atrair uma antipatia? Como eu vou pressionar o cliente e ainda ficar bem com ele, né? Eu tinha esse medo. Se eu apertar demais esse cliente, na cabeça dele eu vou virar um vilão. Eu não quero ser um vilão. De verdade. Na verdade, a gente não pode ser um vilão na cabeça do cliente. Mas então aqui tem um desafio. Como é que eu consigo apertar sem parecer que eu tô contra ele, sem parecer, inclusive, que eu tô querendo fazer o negócio a todo custo, que eu só tô olhando o meu lado? Bom, aí vem um segundo efeito. Putz, é isso então, é isso. Sim. Vou dizer para você, você tem que apertar? Sim, você tem que apertar. Cliente confortável demais, não compra. Entretanto, não é você, corretor, que vai apertar. Não é você, corretora. O aperto não sai de você. Você cria o cenário. Você cria todo um teatro, um cenário, e vai deixar esse cenário fazer a pressão que você precisa que seja feita. Você, na verdade, você vai ficar, como corretor, como corretora, isenta na situação. Mais do que isenta, você pode ficar, inclusive, ao lado do cliente. Falar, olha, por mim, eu estou do seu lado aqui. Por mim, eu respeitaria todo o tempo que você deseja ter para pensar. O problema não sou eu, o problema é o imóvel. O imóvel está sendo disputado, o preço de fato vai aumentar. Isso não é culpa sua, não é culpa minha, é culpa da situação, é culpa do imóvel. Aliás, é culpa sua, sim. Sabe por quê, cliente? Porque você foi escolher justo um imóvel bom. Você foi escolher justo um lançamento bom. Porque se você quer todo conforto, tempo, espaço para tomar sua decisão, você não pode ir no melhor. Você tem que ir no razoável. Se você quer todo... não, porque eu não gosto de comprar assim. Perfeito. Você não gosta de comprar assim? Assim como? Eu não gosto de comprar na pressão, etc. Ótimo. Por que você não me falou antes? Eu estou te oferecendo imóvel bom demais. E tudo que é bom é disputado. Eu não posso oferecer algo bom, espetacular. Eu tenho que oferecer algo razoável. Algo ok. Tem um imóvel aqui, inclusive, um condomínio que a gente tem aqui que tá... Poxa vida, lá tá difícil alavancar as vendas, mas de vez em quando eu vendi uma ou outra. Eu queria te levar lá para você conhecer. E lá eu te dou todo o tempo do mundo para você pensar. Porque mesmo que você leve 1, 2, 3 semanas para você decidir, ainda assim aquela unidade vai estar lá esperando. Vai estar lá te esperando. Será que o cliente vai gostar desse imóvel? Tá vendo que não sou eu que estou pressionando? Eu estou colocando as opções. Eu simplesmente coloco as cartas na mesa. Mas, claramente, uma carta representa o céu e a outra representa a coisa mais terrível que existe. Mas eu coloco as duas e falo, cliente, escolha a sua carta. Tá vendo que a escolha é dele, mas eu manipulei. Eu coloquei um cenário e deixei o cenário fazer toda a pressão. Esse é o segredo que eu aprendi e que me fez sair de um corretor que, depois de um tempo, vendia recorrentemente para ser um corretor campeão do ano, para ser um gerente depois campeão do ano. De estourar, de vender em lançamentos. Eu aprendi esse segredo que eu preciso apertar e não precisa ser eu. Eu preciso então criar um teatro.
Um teatro muito bem montado, um cenário, com todas as sensações e gatilhos mentais que a gente falou no terceiro erro anterior, com escassez, com urgência, com ancoragem, com provas sociais de que aquele imóvel é muito bom e está sendo muito disputado. E esses gatilhos, dentro de um teatro, dentro de um cenário, eles têm um poder de impulsionar a decisão do cliente. Aquela decisão que seria para daqui a um mês, vira uma semana. A decisão de uma semana vira amanhã. A decisão do dia de hoje viram 2 unidades, viram 3 unidades. Você já viu aquela expressão, puxa, tem um bode na sala? Imagina só, você numa sala e tem um bode lá. Você consegue ignorar o bode? Não, você não consegue. Aquele bode gera um incômodo e esse incômodo gera uma ação. Alguém precisa tirar o bode. Numa venda, não é você, corretor, que tem que ser o bode. Ou seja, não é você que tem que ser o incômodo. Mas você pode e deve colocar um bode na sala, 2, 3, que são os gatilhos, que são essa sensação de pressão, que é todo um teatro, um cenário que o pressiona. E aí o cliente vai ter que tirar o bode. E tirar o bode, para ele, muitas vezes é fazer a compra logo. Tomar logo essa decisão. E como então você coloca o bode na sala? Mostrando a unidade que já foi vendida, mas você vai ver se consegue para ele alguma outra similar, e ele vai perceber que só tem uma. Mostrando a tabela que já aumentou, mas que você vai tentar conseguir na tabela antiga, uma última chance, uma última negociação, mas ele vai ter que ser rápido. Mostrando que realmente, provando que a construtora tem praticamente nenhuma unidade, 1 ou 2 no máximo, daquele tipo de unidade que o cliente optou. Mostrando que muitos outros clientes estão assinando agora, justamente passando na frente dele, clientes esses que também, como ele, pensam, fazem contas, analisam e estão agindo. E ele está ficando para trás. Lembrando, corretor, que você deve ficar isento. Para você tem que transparecer a ideia no cliente de que para você vender para ele ou não, tudo bem. Não é um problema, porque você tem outros clientes. Então você vai dizer para ele, cliente, olha, eu por mim, se dependesse só de mim, olha, eu esperaria o tempo que você precisasse. Mas o problema é que tem outros clientes procurando a unidade. Eu próprio posso, assim que você sair daqui, atender um outro cliente que ele queira essa sua unidade. Como é que eu reservo essa unidade para você e deixo de vender para o próximo? Eu estou sendo profissional com esse próximo? Se isso fosse possível, eu já teria reservado a unidade para uma pessoa que veio antes. Então, assim, eu estou do teu lado para fazer o melhor negócio, para te ajudar. Eu posso vender essa unidade para qualquer pessoa, mas eu vou tentar vender para qualquer pessoa, para outro cliente, antes que outro corretor venda. Mas eu queria que fosse você. Eu queria que fosse você a morar nesse prédio, a morar nessa unidade, nesse condomínio. Poxa vida, você é uma pessoa tão legal, bacana, gostei de você, gostei da sua família, gostei da sua história, admirei demais a sua história. O que falta? O que eu posso fazer para te ajudar para que seja você a fazer essa compra? Tá aí você se mostrou isento, continuou gente boa, sem perder o carisma, a simpatia do cliente, mas você colocou uma pimenta, colocou ali uma pitada ali de pressão no seu atendimento. Você construiu o cenário e deixou o cenário fazer a pressão. Você foi a pessoa que, na verdade, pegou na mão do cliente e falou, mas fica tranquilo, eu estou aqui para te ajudar. E você vai conduzi-lo ao processo de compra com suavidade, com tranquilidade. Portanto, deixar o cliente decidir no tempo dele, do jeito dele, no espaço dele, é como uma mãe e um pai que deixa o filho fazer o que quiser. Imagine só um filho fazendo um depoimento desses. O que você acha da sua mãe e do seu pai? Eles são ótimos. Eles deixam fazer o que eu quero, no meu tempo, do jeito que eu quero. Pois não é assim que se produz um filho, uma filha, e não é assim que se produz uma venda, uma negociação. Você tem que realmente acelerar a decisão do cliente. Sem, no entanto, ficar ali se mostrando contra o cliente, não a favor, ou muito vidrado na venda e na negociação. E sim, você vai estar vidrado, entre aspas, para ajudá-lo a decidir rápido e não perder essa unidade. Quando você aprende, conserta esse erro, as suas vendas acontecem em volume muito maior. E quando se trata em lançamento, e quando você também corrige os outros erros, aí o teu resultado explode, não tem jeito. Sendo assim, são esses os 4 erros que a maioria dos corretores que não atingem os seus resultados cometem sem saber que estão cometendo. E o que eu vou te mostrar nessa imersão de 3 dias é como corrigir cada um desses 4 erros, como fazer do jeito certo para alavancar suas vendas, você ter os resultados que você merece, para você não ser mais aquele corretor que assiste o campeão de vendas, para você, quem sabe, se tornar um campeão de vendas, mas mais do que campeão de vendas, para você atingir todas as suas metas. Sabe aquelas metas que eu consegui atingir lá atrás? Aquela sensação de dever cumprido, de que eu cheguei lá? Eu quero que você, corretor, corretora, viva todos esses sentimentos. É possível. Tudo isso é ensinável. Tudo isso, eu consigo ensinar isso. Por quê? Porque eu próprio passei por todo esse processo. Eu sei o jeito errado. E é importante que você entenda o jeito errado para que o jeito certo tenha o contraste devido na sua mente e você consiga praticar, colocar em prática imediatamente. Quantos erros, não é verdade? Bom, deixa eu te falar uma coisa. Eu imagino que você
Provavelmente você sente uma certa insegurança em relação ao seu trabalho no mercado imobiliário, uma insegurança em relação à sua própria atuação, às vezes até uma dúvida: será que eu vou dar certo? Será que isso é para mim? Será que eu vou conseguir nesse mercado imobiliário ter os resultados que eu preciso ter? Principalmente a gente tem essas dúvidas quando a gente também vê outras pessoas na nossa jornada, colegas, que também não estão conseguindo. E a gente começa a realmente desconfiar. Puxa vida, será que eu dou conta? Será que também eu vou conseguir? Será que o mercado é bom mesmo? Olha, eu te entendo. Eu passei por tudo isso também, vivi na própria pele. Sabe aquela falta de clientes, aquela quantidade, aquele volume de clientes, de visitas, que vão te dar, talvez, ali uma esperança de vender rápido? Ou, sabe aquela falta de conexão com o cliente no atendimento? É quando você sente que, puxa vida, tá faltando alguma coisa no meu atendimento. Eu não tô conseguindo encantar o cliente, eu não tô conseguindo levá-lo para negociação. Mesmo ali, ter uma destreza, uma habilidade de fazer contas. Bom, também tem aquela dificuldade de quebrar objeções. O cliente começa a falar de uma objeção, colocar uma outra, e eu vejo que falta argumento para eu vencer essas objeções, para reverter. Eu sinto que falta repertório. Talvez você esteja nesse momento sofrendo com essas dificuldades e com essas perguntas que vêm na mente, né? Então, como eu posso conseguir mais clientes? Como eu posso fazer o cliente decidir mais rápido e não ir embora dizendo que vai pensar e nunca mais aparece? Enfim, como eu posso, afinal, conseguir vender todos os meses, vender bem, e não só de vez em quando, viver nesse aperto, viver nessa angústia de esperar a próxima venda e não saber quando ela vai acontecer? Eu sei que isso é muito angustiante, é muito frustrante, mas olha, mesmo cometendo alguns dos erros que a gente viu agora, alguns corretores conseguem vender de vez em quando. De vez em quando ele faz lá uma venda. Sabe por quê? Porque o mercado imobiliário é mesmo maravilhoso. Você vai vender um bem, você vai vender um tipo de produto que o cliente ele já deseja. Não é isso que todo vendedor quer? Vender coisas que os clientes gostam de comprar, vender coisas que os clientes querem comprar. Tudo bem, ele pode não querer comprar o seu imóvel, mas vender para quem quer comprar é muito mais fácil. Esse mercado imobiliário é maravilhoso porque já está no radar de todo brasileiro, já está no radar em algum momento da vida ele comprar um imóvel. Ou ele sonha, deseja, é uma utopia, ou já é um objetivo, um planejamento mais próximo, mas não importa, as pessoas querem comprar um imóvel. Então, muitas vendas que eu fiz lá no meu início de carreira, eu só precisei não atrapalhar muito. Só por não atrapalhar, eu já sofri algumas vendas, já fiz algumas vendas. Entretanto, muito melhor do que vender de vez em quando, muito melhor do que sofrer algumas vendas, é você se estabelecer no mercado imobiliário de uma forma consistente em que você já preveja a venda. Você já sabe que vai vender antes de começar o mês. Você já sabe que você precisa de 5, 6, 7 clientes para fazer uma venda. Então basta ter esses clientes que a venda naturalmente vai acontecer. É muito melhor você já entrar no jogo sabendo que vai ganhar de 1 ou de 2 ou de 3-0. É você saber que ao final do ano você vai fazer 2, 3, 4 lançamentos e que você vai vender muito em cada um deles. Vai ter lançamento que você vai vender 4 unidades, vai ter lançamento que você vai vender 10 unidades, vai ter lançamento que você vai fazer 15 unidades. Foi isso que aconteceu comigo e foi isso que aconteceu com a equipe de corretores que eu treinei, que eu fui gerente, com todos os alunos que eu treinei, que se dedicaram, que se aplicaram e que seguiram o método. Eles conseguiram atingir esses objetivos que realmente assim era lá no início da carreira deles, era algo totalmente inatingível, inimaginável, como era no meu início de carreira. Eu estou falando do quê? De arrebentar de vender mesmo, de você vender, fazer um salário de 1 ano em um lançamento. Imagina se você faz 3 lançamentos no ano. Nos meses que não tem lançamento, você vende no pinga-pinga, mas vende todo mês. Mas naqueles meses de lançamento, se você entender o jogo completo do lançamento, você vai fazer um salário aqui, um salário aqui, um salário aqui. Pera lá, eu vou fazer 3 anos de salário em 1 ano? Pois é, por isso que um corretor de imóveis que é eficiente, que entende o jogo do lançamento, ele ganha igual ou muito mais do que um médico, que um diretor de empresa. Por quê? Porque ele, no segmento dele, ele é tão bom quanto essas profissões. E aí ele consegue conquistar tudo aquilo que ele sempre sonhou. Eu estou falando de independência financeira, independência de verdade. Eu estou falando de reconhecimento, de autorrealização, de você se sentir bem. Estou falando também de bens materiais. A gente trabalha para quê, afinal? Não é para progredir, não é para prosperar. E você levar conforto para sua família, um lar melhor, um transporte melhor, um carro melhor, uma viagem, condições de estudo e de saúde. E para você que acha que pode levar muito tempo para aprender tudo isso, muito tempo para colocar em prática, que você vai se dedicar talvez 1 ano ali estudando para depois começar a vender, eu te digo que não, negativo. Eu ensino corretores, eu trabalho no mercado há 25 anos, mas ensinando corretores desde quando eu era corretor. Mas enfim, como treinador de equipes, como gerente de vendas, já são 17 anos. E muitos corretores que entraram para valer no jogo,
Falaram o seguinte: Leandro, me ensina o que eu preciso aprender. Eu vou colocar em prática do jeito que você me ensinar. E aí você pode me desafiar se o resultado não vai vir rápido. Se já não pode vir logo no primeiro lançamento. Isso acontece, eu vejo todos os dias, na empresa onde eu trabalho e onde eu cuido de toda a equipe de treinamentos e suporte aos corretores. Isso acontece com meus alunos. Eu tenho alunos no Brasil inteiro que conseguem aplicar de forma rápida e já ter resultados naquele mesmo dia, naquela mesma semana, naquele mesmo mês. Então vai depender de você, da sua vontade, da sua coragem de tomar uma decisão e de estudar para valer, de você aprender o método. Por exemplo, olha só o caso dessa corretora aqui. Vejam esse vídeo. Eu saí do curso, aí o lançamento aconteceu, acredito que menos de um mês, foi ali coisa de 2, 3 semanas após o curso. E então, assim, era uma coisa que eu tinha um pouco de dúvida ainda se daria efeito pelo pouco tempo que eu estava aqui. E mais ou menos 30 mil de comissão eu fiz no lançamento, né? Em tão pouco tempo, né? Quando eu parei para analisar isso, que baixou a adrenalina do momento, que eu parei ali no cantinho, peguei um cafezinho e fiquei, meu Deus, é tudo isso mesmo? E quanto tempo eu levaria para ter isso se eu tivesse naquela área que eu estava, né? Então, assim, é uma coisa que ainda vai caindo a ficha, né? Você vai vendo o resultado ali depois, mas de primeiro momento eu estava, assim, desacreditada, pro lado bom, obviamente, que aquilo tudo tinha acontecido em tão pouco tempo. Você viu só? O que aconteceu com ela pode acontecer exatamente com você. Ela é uma pessoa comum, como você, como todos nós, afinal. Mas ela seguiu um passo a passo e o resultado veio. E para ilustrar, vamos nos lembrar dos depoimentos lá no início dessa aula? Vocês se lembram da Vanessa? A Vanessa aqui, corretora há 6 meses, pouco tempo. Ela tinha vindo da área da saúde. Ela não sabia gerar leads. Ela vendia a cada 3 meses. Mas após ela ter aplicado o nosso método, o nosso treinamento, no pré-lançamento, ela conseguiu gerar 400 leads. E fechou 7 unidades no sábado de abertura. Vocês se lembram? Ou do caso do João, né, que tem 45 anos, morria de medo de negociação, mas com roteiro de fechamento, com roteiro de quebra de objeções, ele vendeu 3 milhões de VGV logo no primeiro lançamento. Se eles conseguiram, por que você não vai conseguir também? Você é diferente de alguém, afinal? Lembra daquela fagulha de coragem que eu falei? Bom, em alguns momentos a gente precisa ter mesmo. Mas eu sei que é muita coisa para falar em uma aula só. Vocês viram agora somente a primeira aula. Olha, o conteúdo assim na próxima aula, aí sim, eu vou abrir para vocês o jogo completo do lançamento, o método completo de atendimento. E você vai conseguir consertar esses 4 erros que nós vimos nessa aula e muito mais. Nessa primeira aula aqui você já descobriu que tem um caminho, tem uma saída para você nessa carreira. Que essa carreira é maravilhosa, essa carreira é riquíssima e você tem lugar nela. O mercado imobiliário precisa de pessoas como vocês, valentes, corajosos e dispostos de fazer do jeito certo. Bom, vamos fazer aqui uma breve recapitulação. Vocês viram na aula de hoje o seguinte: a diferença do mercado de lançamentos em relação a outros nichos, como usados, alto padrão e locações. Nós vimos também alguns corretores já atuando em lançamento. Nós vimos também os 4 erros que acontecem e muitos corretores cometem sem e podem estar travando os seus resultados. Mas você viu que tem um caminho muito mais inteligente, racional, de você entender a receita do bolo e fazer do jeito certo. E aí, sabe o que acontece? O bolo sai, o resultado sai, a venda sai. Então, na próxima aula, olha, a próxima aula vai ser incrível. Sabe por quê? Porque eu vou te ensinar como aplicar o método. Eu vou te explicar como corrigir os erros no seu atendimento, mesmo sem muita experiência ou se você não tem tanto tempo disponível. Claro que não existe sucesso sem empenho, dedicação, mas só empenho, só dedicação não garante o resultado. Olha, se você já ouviu falar que assim, não trabalha duro, trabalha firme que o resultado vem, às vezes ele não vem. Se fosse assim, bastava qualquer pessoa trabalhar duro que o resultado acontecia. E tem muita gente que trabalha duro, mas trabalha errado. E se trabalha duro e trabalhar errado, não funciona. Se você acelerar o carro ao máximo, mas estiver no caminho errado, quanto mais você acelera, mais distante você está do resultado. Seria melhor andar mais devagar no caminho certo. Então, não trabalhe somente duro, não trabalhe somente forte. Trabalhe do jeito certo. E na próxima aula você vai aprender
como trabalhar do jeito certo, como aplicar o método que vai trazer a você resultados que você jamais imaginou. E sim, você vai conseguir tirar todos os seus sonhos, seus planos do papel. Por isso, se você quiser realmente mudar a sua vida, eu te convido para a aula 2, que vai ser daqui 2 dias. Sim, quarta-feira, daqui 2 dias, já anota aí na sua agenda, a gente vai ter um encontro marcado. E olha, esse encontro é importantíssimo. Já reserve esse espaço na sua agenda, não tem nada mais importante para você fazer na próxima quarta-feira, que a gente vai se encontrar aqui e você vai entender, a gente vai avançar muito assunto nesse método completo que é o acelerador de vendas. Aliás, para você não perder tempo, já faça agora o seu check-in aqui no link da descrição desse vídeo, ou você vai receber esse link num grupo, se você estiver inserido num grupo nosso, e faça o seu check-in. Fazendo o seu check-in de forma antecipada, inclusive você vai ganhar um brinde nosso, um presente nosso. E olha, compartilhe esse conteúdo, essa imersão com algum colega, alguma pessoa que você goste, que você também quer que ela tenha os mesmos benefícios que você está tendo aqui. De repente ela entra aí na aula 2 e ela vai pegar muita coisa, lembrando que é uma participação online, digital e gratuita. E depois de você fazer o check-in na imersão, entra na comunidade onde os alunos estão lá, para você receber as novidades. O link também da comunidade está aqui no link desse vídeo. Legal, pessoal? Então, olha, quarta-feira, encontro marcado. Vejo vocês. Não faltem. É digital, é online, é gratuito e é muito conhecimento. Vai mudar o destino de vocês, isso eu garanto. Então, não tem nada mais importante do que vocês para fazer do que na quarta-feira a gente tem aqui um encontro marcado, ok? Vejo vocês na aula 2. Um abraço, bora vender, bora acelerar!